Olá, estamos dando início a mais um programa de debates Le Monde Diplomatique Brasil, uma iniciativa do jornal Le Monde Diplomatique Brasil, em parceria com a TV PUC, com o canal universitário e com a TVT, a TV dos Trabalhadores. Hoje nós vamos tratar de um tema dos mais delicados, as relações das polícias militares com o Bolsonaro. Uma relação que ele vem cultivando de muitos anos e que se torna cada vez mais preocupante na conjuntura que nós estamos vivendo. Para tratar desse tema, ajudar a gente a compreender que relação é essa e que papel têm as PMs na sociedade, nós convidamos dois especialistas que eu vou apresentar agora. Eu quero apresentar para vocês o Acácio Augusto Sebastião Júnior. Ele é sociólogo, ele é doutor em Ciências Sociais pela PUC São Paulo, professor no Departamento de Relações Internacionais da Escola Paulista de Política, Economia e Negócios da Unifesp, coordena o Laboratório de Análise em Segurança Internacional de Tecnologias de Monitoramento, é autor da Anarquia e Lucha Antipolítica, Ayer e Hoy, de Barcelona, Anarquia e Luta Política, hoje, antes e hoje, né? Ontem e hoje, e também de Política e Polícia, Cuidados, Controles e Penalização dos Jovens, publicado em 2013, no Rio de Janeiro. Muito obrigado por estar aqui, Acácio, vai ser um prazer participar com você. Quero apresentar também o Daniel Veloso Irata, sociólogo também, doutor em Sociologia pela USP, ele tem estágio doutoral na Universidade de Toulouse, Mirail, e na Escola de Altos Estudos de Ciências Sociais. É professor adjunto do Departamento de Sociologia e Metodologia em Ciências Sociais da Universidade Federal Fluminense, do Programa de Pós-Graduação em Sociologia e do Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Direito. É pesquisador do Núcleo de Estudos de Cidadania, Conflito e Violência Urbana e do Núcleo de Pesquisas em Economia e Cultura. Coordena o Núcleo de Estudos de Novos Ilegalismos. Ele fez uma pesquisa inédita sobre o número de operações policiais realizadas no estado de Rio de Janeiro entre 89 e 2018 e apresentou isso no nosso programa Guilhotina, o nosso podcast. Muito obrigado também, Daniel, por estar aqui com a gente. Apresentados os nossos dois participantes, eu quero começar tratando um pouco uma abordagem histórica, né? Nós vamos falar das polícias militares. Então, é importante para nós saber como é que elas foram constituídas, que papel elas têm hoje na sociedade, que tamanho elas têm e como é que elas se coordenam, né? E eu queria começar pedindo ao Daniel que começasse essa conversa, para depois a gente passar para Cássio também. Daniel, por favor. Boa tarde, Silvio. Prazer estar aqui com você. Boa tarde para Cássio também. Enfim, as polícias militares elas têm uma origem antiga, né? Enfim, eram, enfim, forças desmobilizadas que se mobilizavam em momentos de conflito, né? Enfim. E pouco a pouco foram se unificando, profissionalizando, etc. Eram forças, ainda são até hoje, né, forças de reserva do Exército Brasileiro, né, e a partir de um certo momento, durante a ditadura militar, passaram também, né, a se desaquartelar, ou seja, sair dos quartéis para fazer policiamento ostensivo, sobretudo, né, no quadro da luta, da chamada luta contra a subversão, no momento da ditadura militar, né? Depois que saíram, nunca mais voltaram, nunca mais se aquartelaram, né? Enfim. E acaba que isso se tornou um problema grave, né, para a sociedade brasileira. É bom dizer, né, enfim, é bom chamar a atenção também, né, enfim, que as polícias militares, por outro lado, né, também foram instituições
que permitiram também a mobilidade social das populações subalternizadas no Brasil, né? Então, até hoje, né, enfim, são instituições que comportam, né, enfim, um número bastante considerável, né, enfim, de pessoas pobres, negras, residentes em favelas e periferias, mas, ao mesmo tempo, né, enfim, tem uma forte tendência, né, a realizar controle social, né, enfim. Então, essa contradição, digamos, interna às polícias, ela está presente até hoje e me parece, né, enfim, para fazer uma rápida ligação com o nosso tema de debate aqui hoje, que a extrema-direita, na figura do Bolsonaro, né, enfim, soube mobilizar essas contradições, soube mobilizar, né, enfim, esse contingente de diversas maneiras, né, enfim. Está aí posto o nosso problema, né, enfim. Sim, mas eu também acompanhei um pouco esses dados e eu fico impressionado, por exemplo, que nós estamos falando entre 500 mil e 600 mil pessoas que integram. É mais que o Exército, né? Que tem É mais que o disponível hoje. Exército e de homens treinados para atuar imediatamente, né? De imediato, que não é o caso exatamente das Forças Armadas, né? Então, é diferente você ter soldados das Forças Armadas que estão ali treinando e tal, mas não estão cotidianamente, né, enfim, atuando no operativo, né, como ele chama. Então, é um problema bastante grande. Como eu disse, o Bolsonaro sabe muito bem jogar esse jogo. E por isso que é preocupante, né, enfim, as relações promíscuas que vão se estabelecendo entre os poderes políticos e os homens armados, né, enfim. Cássio, então vamos continuar esse quadro, fazendo esse quadro. E você tem alguma informação de como é que é a formação das polícias militares? Quer dizer, elas estão orientadas para fazer o que na sociedade, né? E que papel elas têm efetivamente cumprido? Tá. Só complementando, primeiro agradecer o convite, é um prazer estar aqui com o Silvio, com o Daniel, falando do que, para mim, é um dos principais problemas sociais e políticos hoje no Brasil e que tem se mostrado também em outras partes do mundo, né? Só complementando um pouquinho o que o Daniel já falou, é importante compreender que a formação dessas polícias militares, que a gente chama de polícia militar hoje, remete às guardas de província, né, já ainda no século XIX, e que vão virar assim, a guarda civil, no caso de São Paulo, na década de 20 do século XX, como quase que guardas pretorianas mesmo, principalmente em São Paulo, da oligarquia local, né? Então, para se ter uma ideia, a tropa de elite da PM paulista hoje, que é a Rota, né, a Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar, carrega justamente o nome do Rafael Tobias de Aguiar, que é tido como patrono fundador dessas PMs. Legalmente, segundo o artigo 144 da Constituição, elas são polícias ostensivas, né? Então, se você pegar lá na lei qual é a função dela, é manutenção da ordem. No entanto, essa definição ela é tão elástica, né? E essas polícias carregam essa marca não só das missões francesas que as criaram, mas também da sua intensificação na repressão ao que era entendido como subversivo durante o período da ditadura civil-militar. Tanto é que a lei que a regulamenta ainda é de 69, né? Quer dizer, é uma lei assim, saída um pouco depois do AI-5, que é de dezembro de 68. A função dela acaba sendo quase que de um exército de ocupação, né? O histórico da polícia, eu conheço mais a de São Paulo, mas das polícias militares em todos os estados, né, é de repressão à própria população local, de atuação intensiva em manifestações de rua e de intervenção quase sempre letal ou traumática, né? Para lembrar dois casos muito recentes, né, ela passou por uma total reformulação
e ampliação de junho de 2013 para cá, especialmente com decretos tocados pela realização dos mega-eventos. Por exemplo, São Paulo, a criação do BAEP é de fevereiro de 2014, que cria uma situação inédita, quer dizer, atribui a um batalhão da polícia, que é uma força de segurança pública, combate ao terrorismo, por exemplo. E aí eles atuaram como atuaram em todos os atos que a gente viu. E algo que eu sei que o Lemon acompanhou também bem de perto, a atuação no baile em Paraisópolis, um pouco antes da gente entrar na situação da pandemia. Então, mais do que serem forças militarizadas, há toda uma ética própria da polícia que se vê apartada da sociedade. Né? Então, a ética de um policial é como a ética de um militar, então ele se vê como um não civil. E muitas vezes ele atua tratando a própria população como contingente inimigo. E aí faço coro com o que o Daniel falou, assim, a vida política do Bolsonaro é toda ligada a quase que uma atuação sindicalista dos militares e da polícia, né? Isso se expandiu em 2016, 2017 para cá, os números de polícia dobraram, né? Mesmo que a gente já tivesse uma certa tradição dos Conte Lopes da vida, os Afanásio Jazade, assim por diante, e um projeto como esse mostra o tamanho de intromissão na política nacional que esses grupos armados conseguiram. Né? As consequências podem ser bem preocupantes. Então, vamos começar a entrar, vamos dizer assim, num período mais recente, né? Eu queria falar com o Daniel. Daniel, você fez um levantamento da ação da polícia no Rio de Janeiro, né? Que tipo de ação é essa que você identifica? Veja, eu queria te responder situando um pouco o problema, digamos, num quadro geral, né? Enfim. Ou seja, as polícias elas têm se configurado como um problema mundial, tá certo? Ou seja, mesmo no momento em que nós temos políticas de austeridade econômica, né, de contenção de gastos públicos bastante importantes, os investimentos nas polícias vêm crescendo no mundo todo, né, enfim. E isso está em conexão com um mercado transnacional, né, que vai hibridizando, digamos, segurança pública e defesa nacional, né, a conexão entre policiais e militares, isso em termos, por exemplo, de equipamentos, de armas, de treinamentos, de tecnologias, de táticas de contra-insurgência, né, como a Cássio fez menção já há pouco, né, enfim. E, ao mesmo tempo, em todo o mundo, né, enfim, no momento em que esses investimentos eles vêm aumentando, a gente tem acompanhado também uma percepção do aumento da violência policial, né? Isso não é só no Brasil, né? Nos Estados Unidos, o caso de George Floyd foi talvez o mais emblemático. Na França, enfim, há uma discussão bastante importante sobre isso. E na América Latina, em geral, que é onde essa questão ganha os seus contornos mais dramáticos, né? Enfim, México, El Salvador, Nicarágua, Guatemala e o Brasil. O Brasil é campeão mundial de mortes, né? Nós temos algo em torno de 60 mil mortes por ano e também campeão mundial das mortes decorrentes da ação policial, né? Isso é particularmente válido no caso do Rio de Janeiro, né? Enfim. Para vocês terem uma ideia, por exemplo, o estado do Rio de Janeiro, com seus 16 milhões de habitantes, mata 4 vezes mais pessoas do que todas as polícias dos Estados Unidos durante o período de um ano, né? Enfim. E nos últimos anos isso vem sendo agravado, né? Enfim, porque o peso do número de mortos por agentes de segurança no total de mortos tem aumentado. Então, até 2018, antes da intervenção militar aqui no Rio, isso ficava em torno de 15%, ou seja, 15%, 16%, 14% do total de mortes era realizado por policiais, né? Enfim. E de 2018 para cá, esse número foi subindo, nós chegamos em 2019 a 1/3, 30% de todas as mortes vêm das ações policiais. Então, digamos, para situar, né, a questão das operações policiais
que é o trabalho que nós vemos realizando. As operações policiais, elas são, digamos, as incursões das forças da ordem nos territórios, né, que concentram as populações negras, periféricas, né, mais pobres, etc. São as circunstâncias aonde essa letalidade policial e aonde as mortes elas acontecem, né? A questão então que se coloca é, bom, com tanto investimento nas polícias, né, essa questão na verdade vem sendo levantada sobretudo pelo Black Lives Matter, né, enfim, que é uma espécie de movimento de vanguarda nisso, de que a questão passa a ser assim, bom, nós temos um investimento enorme, um levantamento recente do SESEC mostrou que nós tivemos 22 bilhões de reais na segurança pública no ano passado aqui no Rio de Janeiro, para resultados, digamos, pífios. E o problema, digamos assim, passa a ser mais ou menos o seguinte, né? Enfim, isso que o Black Lives Matter tem puxado nos Estados Unidos. Será que uma alternativa radical, aquela velha política do criticamos a polícia e resolvemos a polícia com mais polícia, será que uma outra alternativa não seria necessária? Então, lá eles estão pensando, né? Enfim, em vez de investir na ideia do mais do mesmo, né? Em outras ideias. Então, eles estão pensando a diminuição do orçamento das polícias, né? A diminuição do protagonismo das polícias em questões de segurança pública e até, em certos casos, na dissolução dos corpos policiais mesmo, né? Enfim. Aqui no Brasil a gente não conseguiu chegar tão longe, digamos assim, mas puxado pelos movimentos de favela, pelos movimentos de familiares de vítimas de violência, há uma grande mobilização em torno da questão das operações policiais, que na verdade já tem um acúmulo, né, enfim, bastante importante de décadas aqui no Rio, e que atualmente tem se apoiado, digamos, na DPF 635, a DPF das favelas, que foi uma ação que, enfim, corre desde 2019 no Supremo Tribunal Federal e a partir de 4 de junho desse ano suspendeu, salvo em casos absolutamente excepcionais, as operações policiais aqui no Rio. É curioso porque, ao suspender as operações policiais, a gente teve uma redução bastante grande da letalidade policial, algo em torno de 70%, sem que houvesse aumento de nenhum indicador criminal aqui no estado do Rio de Janeiro. Isso que é muito importante, ou seja, né, enfim, você ao reduzir as operações policiais, você reduziu o número de mortes pela polícia, e, portanto, dos mortos totais, como eu estava dizendo, e, ao mesmo tempo, você não fez aumentar nem os crimes contra a vida, nem os crimes contra o patrimônio, de modo que, assim, num raciocínio bastante evidente, né, enfim, fica clara a ineficiência da brutalidade e da violência policial para o controle do crime, né, enfim, que é um argumento que sempre vem à tona quando se fala o Brasil ou o Rio de Janeiro é um lugar excepcional e violento e por isso que a polícia tem que agir assim, senão não se controla o crime. O que nós percebemos nos nossos levantamentos aqui é que uma coisa não se opõe à outra, ou seja, a defesa da vida não se opõe ao controle do crime, né? Então nós temos que pensar formas alternativas, né, enfim, de atuação nessa área de segurança pública, me parece, né, enfim, para além dessa lógica bélica, militarizada e letal que caracteriza as nossas polícias, né? Enfim. Ótimo. Deixa eu passar a palavra para o Acácio também. Antes de entrar na relação com o Bolsonaro, Acácio, é preciso que a gente entenda e quem controla essa polícia? O Exército controla essa polícia? Que governo controla essa polícia? Como é que ela é controlada? Está sem som. Objetivamente, até por muito do que o Daniel colocou, na verdade, o nível de autonomia dessas polícias é assustadoramente muito grande. Acho que acontecimentos recentes como o motim no Ceará, o motim em 2017 no Espírito Santo, e uma série de motins da PM que vem acontecendo, mostram o quanto os governadores, mesmo com mecanismos legais de controle civil dessa polícia, né, porque assim, formalmente quem controlaria essa polícia seriam os governadores, elas se organizam de tal maneira que elas conseguem ter uma certa autonomia, inclusive de constrangimento das autoridades civis, quando
essas polícias, digamos assim, excedem a violência que já é regular delas. Eu me lembro, por exemplo, de uma ação desastrosa da PM de São Paulo, pretexto de desmantelar o que é uma espécie de júri do crime aqui, onde se matou mais de 10 ou 12 pessoas de uma única vez, e a declaração do então governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, era: quem não reagiu está vivo. Né? Então, isso mostra não só o constrangimento das autoridades civis em controlar essas PMs, mas também o nível de autonomia delas. Né? Isso falando de uma PM de São Paulo, por exemplo, não houve casos de motim recente aqui. Então, legalmente, o Daniel já falou na primeira intervenção dele, elas são forças auxiliares do Exército. Mas, na prática, ela acaba se constituindo não só como uma força autônoma, mas também como uma força política capaz de influir no debate público, e não é de hoje. Né? Eu lembrei aqui, por exemplo, Conte Lopes, né? Ele foi um grande personagem do conhecido livro do Caco Barcelos, o Rota 66, e ele era um PM da Rota, a Rota muito conhecida na periferia de São Paulo como a mais brutal, a mais assassina, né? Tinha um dizer conhecido que era Deus cria, a Rota mata. E o Conte Lopes, ao ganhar notoriedade por conta, né, da denúncia que o Caco Barcelos fez dos crimes dele, se tornou político e é político até hoje. Né? O Biratã Guimarães, que foi quem liderou o massacre do Carandiru em 92, também se tornou deputado estadual. Então, o que preocupa é assim, de um lado, há um discurso que não assume essa evidência que o Daniel acabou de mostrar, que assim, introduzir mais violência na equação não vai diminuir a violência, por óbvio. Então, mas existe uma ideia fomentada aí pelos programas sensacionalistas, como o da Atena, Marcelo Rezende, o já antigo Aqui Agora, os programas de rádio, como era do Gil Gomes, de que bandido bom é bandido morto, que tem que botar bandido na cadeia, que a melhor maneira de garantir a ordem e a paz na cidade é o aumento das polícias. E por conta do sucesso desse tipo de discurso, inclusive nas classes populares, que são alvo dessa violência policial, esses agentes de Estado passaram a ocupar cargos de representação. Né? Talvez o mais recente aqui em São Paulo é o Coronel Telhado, filiado ao PSDB aqui de São Paulo. Então, se existe formalmente um controle que estaria na mão dos governadores e, de alguma maneira, uma submissão hierárquica dentro de um organograma militar, né, às Forças Armadas, em última instância, a própria Constituição, como define o artigo 144 da Constituição de 88, na prática elas se autonomizaram a tal ponto que, primeiro restrito à pauta da segurança pública, agora já ampliado, e assim, é interessante notar como o Bolsonaro pode ser lido muito mais como um efeito disso, como, digamos assim, um avanço dessa autonomia, e se de fato na América do Sul a presença das polícias militares são ainda uma herança mal resolvida da ditadura civil-militar, então, na Colômbia é assim, no Chile é assim, no Peru é assim, só no Brasil eles podem participar da política. No Chile, eles são proibidos de serem candidatos, no Peru, eles são proibidos. Se eu não estiver enganado, na Colômbia, nem votar eles podem. Né? E acho que um dos trunfos políticos do Bolsonaro, que foi um pouco negligenciado, num tempo em que o capitalismo está se tornando cada vez mais fluido, em que os empregos são cada vez mais precários, sem continuidade, sem vínculo de longo prazo, ele tem na mão, do ponto de vista eleitoral mesmo, assim, de grupo específico, quase sindical, né, as polícias e as Forças Armadas. Não é à toa que desde 2014, 2015, ele virou praticamente um paraninfo de turma de formação de PM
no Brasil inteiro. Né? Então, eu diria, sem querer ser muito alarmista, que até independente de passar essa revisão da lei orgânica das PMs, elas já são uma força sem controle no Brasil inteiro. Eu por coincidência, morava no Espírito Santo em fevereiro de 2017. Na época eu não fiz muito esse link, mas assim, a mobilização da paralisação da PM lá teve todos os elementos da campanha eleitoral do Bolsonaro em 2018. Assim, eu recebia do nada um vídeo no meu WhatsApp do que seria uma suposta execução no bairro de Cariacica, que é uma cidade da Grande Vitória. Né? No fundo, você ia ver que essa execução nem existia. Então, talvez nacionalmente ficou mais evidente isso com o motim lá no Ceará. Né? Mas elas são, inclusive, capazes de paralisar o trabalho, mesmo sendo proibido, então por isso que chama de motim, né? nem poderia chamar de greve. A tática que tem sido usada é botar os familiares na porta dos quartéis e eles se recusam a sair do quartel, e aí espalham o pânico via as redes sociais digitais, para mostrar quase que numa espécie de argumento robesiano autoproduzido, de que sem a polícia a gente viveria na guerra de todos contra todos. Então, muitos governadores, isso aconteceu na Bahia também, isso aconteceu no Pernambuco, eles, apesar de terem legalmente esse controle civil sobre as polícias, eles são reféns dessa capacidade de mobilização que tem produzido essas figuras políticas cada vez mais relevantes no cenário nacional. Né? Só para terminar, por ocasião do motim no Ceará, Major Flávia, que é deputada federal pelo Rio de Janeiro, né, esteve lá no motim e a frase dela foi: agora a esquerda não tem mais hegemonia no discurso sobre a PM, agora a gente vai falar por nós. E assim, é uma lógica assim, de tornar a política refém das pautas deles. E eu falei que ia terminar, mas uma última coisa que é importante. E para garantir, tem, claro, todo um autoritarismo, tem todo uma questão assim, política mais preocupante, mas é basicamente fisiologismo para garantir salário e cargo no Estado, o que é muito curioso, pensando no Guedes do Bolsonaro. Deixa eu entrar aí, porque agora nós entramos no tema. Né? Quer dizer, existiu esses motins, eles, na verdade, foram tratados com muita benevolência pelo Estado, pelo próprio Bolsonaro. O Bolsonaro tem, desde que se elegeu vereador e depois passa a deputado federal, sendo o porta-voz dos interesses corporativos dessas polícias militares. Né? E uma das aspirações que eles têm, que agora o Bolsonaro está assumindo, é esse plano unificado de cargos e salários, não é? De uma carreira, de ter general também, não é? E, no fundo, uma tentativa de unificar essa polícia sob um comando federal, dito, do Bolsonaro. Não é? Quer dizer, e está aí toda a discussão hoje de que medo isso pode trazer. Quer dizer, eu queria que vocês comentassem um pouco essa proposta de lei, em que ela implica, né? E se nós estamos vivendo algum risco institucional, porque já houve fofocas assim veiculadas nos jornais, na época do motim do Ceará, que teria havido a preparação de outros motins em outros estados, né? Que declaravam: nós não vamos obedecer à Constituição, nós vamos obedecer ao Bolsonaro. Isso é verdade? Então, Quer começar, Daniel? Posso falar especificamente sobre São 2 projetos de lei, né? Que circularam a partir da reportagem do Estadão, né? Que não tiveram nenhuma consulta à sociedade civil, em primeiro lugar, né? Enfim. E reforçando o que a Cássia colocou, né? Enfim, eu acho que eles têm duas dimensões, né? Tem uma dimensão claramente corporativa, né? Das benesses corporativas, do pensamento corporativo dos policiais sobre a sua própria carreira, né? Enfim. E por outro lado tem essa dimensão de autonomia
frente ao controle civil, ou seja, às autoridades eleitas, né? Enfim. E aí tem uma coisa que é curiosa, quer dizer, que eles partem, digamos, a premissa é um problema real, digamos, né? De politização das polícias, etc., mas a solução ela é toda enviesada, né? Enfim. Então, quer dizer, claro, o Acácio já falou, né? A lei orgânica das polícias que nós temos é de 69, ou seja, as normas, o organograma, enfim, tudo remete à ditadura militar, né? Enfim, há uma necessidade de reforma disso, mas talvez não nesse sentido, né, enfim, corporativo e de autonomia frente ao controle civil, né, enfim. Então tem essa ideia de que os comandantes gerais sejam nomeados a partir de uma lista tríplice elaborada pelos oficiais. Tem essa ideia do Conselho Nacional de Comandantes Gerais da PM, né, enfim, que seria uma instância fora, digamos, do controle, do escopo do controle, né, dos governos estaduais. E aí a gente fica se perguntando, né? Eu me pergunto, né? Enfim, eles estão demandando maior autonomia administrativa, né? Enfim, ocorre que, como o Cássio já lembrou, eles têm uma enorme autonomia administrativa. E o problema, do meu ponto de vista, é justamente que a gente não tem um controle externo adequado para as polícias, né? Enfim, tanto os controles, nem os controles internos, né? Enfim, nem as ouvidorias e nem o controle externo, cuja atribuição é do Ministério Público, né, enfim, que também não se realiza, né, da maneira como a gente deveria, isso sem falar de um controle, digamos, civil, que seria extremamente desejável também nesse caso, ou seja, uma autonomia administrativa maior para as polícias me parece que aprofunda o que há de pior nas instituições que são as polícias militares. E, por outro lado, a autonomia financeira que eles demandam nesses projetos também, né? Enfim, eles vão justamente na contramão do que eu falei na minha primeira intervenção, ou seja, não falta dinheiro para a segurança pública, tá certo? Quando o Estado do Rio de Janeiro faliu e veio né, a intervenção militar e financeira, foi uma intervenção militar na segurança pública, mas também teve uma intervenção financeira, né? Você teve um empréstimo feito pelo Banco Paribas, banco francês. Uma boa parte do dinheiro que entrou aqui no Estado foi para a área de segurança pública, no momento que o Estado estava falido. Então, quer dizer, há um diagnóstico, digamos, que me parece até que justo, né, enfim, da politização das polícias, mas as soluções elas vão né, aprofundar o que há de pior nas polícias, né? Então, isso em si me parece um problema. Só um rápido comentário de um ponto sobre esses projetos de lei que pouca gente comentou e que eu acho que é de fundamental importância também, que é uma demanda da regulamentação da segurança privada pelas polícias militares também nesses projetos, né? E isso, enfim, é uma coisa extremamente complicada, não porque a Polícia Federal, que é quem atualmente faz essa regulamentação da segurança privada, seja maravilhosa, que essa regulamentação seja muito boa, mas pelo simples fato de que inúmeras pesquisas e levantamentos foram feitos mostrando que o controle, né, enfim, das empresas de segurança privada, né, enfim, eles são, em sua maioria, de ex-oficiais da Polícia Militar e também, enfim, delegados, enfim, investigadores da Polícia Civil. Ou seja, é alguma coisa como o que eles estão demandando é uma espécie de regulação que é feita pelos próprios atores do mercado em que eles estão inseridos, né? Enfim, que é uma loucura, né? Enfim, que não é regulação coisa nenhuma, né? Enfim, e aí há um problema também que essa relação promíscua, né? Enfim, da segurança privada, especialmente aqui no caso do Rio de Janeiro, né? Enfim, da segurança privada no seu sentido mais amplo, digamos assim, né? Estou me referindo, evidentemente, aos processos de milicialização que estão em curso também, aqui no Rio de Janeiro de forma mais evidente, mas em todos os outros os estados da federação, com todos os ingredientes necessários para se desenvolver, tá certo? Que é uma outra dimensão, e aí eu concluo para não tomar muito do tempo, né? Enfim, que é uma outra dimensão que eu ressaltaria desta relação do Bolsonaro com as polícias, né? Enfim,
o Acácio acho que pontuou muito bem duas formas de articulação, que o Bolsonaro, de fato, digamos, ele lida com as polícias, né, enfim, como base eleitoral e também como instrumento das suas ações. E ele faz isso, como o Acácio já disse, né, de diversas maneiras. Uma delas são as bancadas, né, as bancadas, e particularmente a bancada da bala. O Bolsonaro ele governa, digamos, com apoio em bancadas temáticas e não com coligações partidárias, como é a tradição brasileira, né? Ele nem tem partido, o Bolsonaro. E a bancada da bala, que hoje apresenta 300 deputados dos 530, né, do Congresso, 13 senadores dos 81, né, foram 7 mil candidaturas nas eleições de 2018. Essa bancada ela é bastante, ela só não é mais fiel às pautas governistas do que a bancada da Bíblia, né, enfim. É uma bancada que, segundo o levantamento atualmente, vota 75% das vezes a favor das pautas governistas. Então, você tem, digamos, ligações legais, tem ligações ilegais, como o Acácio falou, com a questão das greves, né? Enfim, o Bolsonaro ele fez a carreira dele inteira em cima dessa coisa das greves. A greve do Espírito Santo foi muito marcante, né? Enfim, inclusive tem um detalhe, né? Enfim, que o Acácio certamente sabe que ele estava lá, né? Enfim, depois desse motim, em 2018, o Bolsonaro conseguiu ainda, né, com um apoio local, a anistia dos amotinados e o pagamento dos salários com correção monetária. Ou seja, ele é um cara que defende essas pautas corporativas de forma bastante importante, né, enfim. E usa, digamos, essas greves também para atacar os seus adversários políticos, como foi o caso do Ceará, que eu acho que esse é um elemento também que eu completaria, né? Enfim, para situar, né, para quem está nos assistindo, né? O governador Ceará era adversário político do Bolsonaro, né? Enfim. Então, aquela greve não era uma greve só, digamos, de mobilização da base política dele, era uma greve que estava atacando o governo do estado do Ceará, e não por acaso os governadores se uniram contra o que foi feito naquele momento, né? Enfim. Então, quer dizer, você tem uma atuação legal, partidária, uma atuação ilegal por meio dessas greves, mas há também, para eu fechar o meu raciocínio e ligando com a questão da regulamentação das empresas de segurança privada nesse projeto de lei apresentado agora, né? Enfim, está para se apresentar, você tem uma atuação também criminal, que são as relações, né, do Bolsonaro e da família Bolsonaro com as milícias aqui no caso do Rio de Janeiro também. Eu acho que isso é um ponto que também deve ser, enfim, a gente pode conversar ao longo, né, enfim, mas acho que esse também é um ponto bastante importante de politização das polícias e de mobilização dessas polícias para ações de cunho conspiratório, digamos assim, né? Cássio, nós queremos ouvir você também nisso. Não, eu acho que o Daniel tocou no que me parece ser o principal problema desse projeto. Porque, como a gente sabe, um projeto de lei, ele passa por uma série de negociações onde elementos podem ser acrescidos ou tirados. Então, por exemplo, né, muito se falou na imprensa, né, da criação da patente, de uma nova patente para a PM, que vários integrantes das Forças Armadas, né, já se manifestaram contra, né? Você tem um general que até agora, hoje você tem a patente mais alta é coronel, e eles queriam criar a patente general, o que aumentaria o custo, produziria uma série de problemas de organização hierárquica e assim por diante. Mas eu penso que, por exemplo, se avança a negociação nisso, é muito fácil você deixar uma coisa dessa não passar para passar algo muito mais preocupante, foi isso que o Daniel falou, que basicamente seria o seguinte: eu sou um policial militar, a gente sabe que vários, mesmo sendo, eles são proibidos de serem donos de empresas de segurança privada, mas eles podem atuar como consultoria, como sócios minoritários, tal, e a partir de então, quem passa a dizer se essas empresas de segurança privada podem funcionar ou não, se a lei passar, é a PM, então eu simplesmente vou lá e legalizo essa empresa a partir de alguma negociação com um amigo, um colega de corporação e tal, ou mais grave ainda, né? Eu passo a oferecer uma segurança ilegal para um determinado bairro, eu domino aquele bairro, como acontece
com as milícias no Rio, e mais adiante eu vou lá e legalizo esse controle territorial que eu garanti antes na bala e depois transformo isso numa espécie de segurança privada. Eu já estou até vendo político defendendo que se condomínio pode ter segurança privada, bairro de periferia também pode ter, até porque eu sempre disse que segurança de condomínio é milícia privada, né? É milícia legalizada. Então, acho que esse ponto é chave. Mas voltando à sua pergunta, Silvio, assim, há um risco institucional? Sim. Mas a gente também tem notado como que o Bolsonaro, às vezes, dá um all-in, né? Dobra a aposta para intimidar alguns setores, seja do judiciário, pode ser até do legislativo, e de repente conseguir passar uma coisa que aparentemente é menor, mas que interessa para ele. Porque essa discussão não é nova, né? Quer dizer, o Estadão trouxe agora, dia 11 de janeiro, a notícia de que isso estava sendo discutido, mas você tem o projeto de lei que era do Capitão Augusto, do PL Paulista, que é o projeto 4.363, 363 de 2001, que já previa isso, que previa alterar o decreto 667/69, que é o que regulamenta isso, ainda herança da ditadura. E você já teve, né? Argumenta-se, por exemplo, de que é necessário uma integração das polícias por questões de que a criminalidade se tornou interestadual e até internacional, mas você já teve durante o governo Temer, ainda a propósito da intervenção federal militarizada aí no Rio, que o Daniel se referiu, a criação do SUSP, né, que seria o Sistema Único de Segurança Pública, que já propunha essa integração, né? Então, até do ponto de vista mais, digamos assim, vamos acreditar no que eles estão falando, que eles querem regulamentar isso, esse instrumento já existe, né? Então, se isso passa, mesmo que não seja inteiro, você tem um controle exagerado e inédito no mundo, né? As polícias no mundo inteiro são controladas pela autoridade civil local. Por exemplo, nos Estados Unidos, que as polícias são, na grande maioria, municipais, a autoridade civil da polícia, sei lá, mais famosa aí de Nova York é o prefeito, né? Então você teria isso, uma coisa inédita, e seguramente, né, no caso do atual governo, o uso disso contra adversários políticos, que o Daniel falou, lembrou da questão do Ceará, e eu vou lembrar que, sei lá, não tem nem 15 dias, um mês, que no auge das animosidades com o governador de São Paulo, o Bolsonaro vem para São Paulo, participa de uma formatura da PM e vai, como se diz na gíria de rua, né, esquerar os PMs de São Paulo contra o governador, né? E isso é bem curioso, porque, assim, de todas as PMs do Brasil, a de São Paulo é, digamos assim, a mais, embora seja super letal, super brutal, ela é a mais disciplinada nesse ponto, né? Até porque ela é muito mimada pelos governadores, né? Sempre tem carro novo, sempre tem equipamento, sempre tem gratificação. Agora, eu acho que tem um problema, digamos assim, que nos trouxe até aqui, que foi uma certa ilusão. O Daniel pesquisa segurança pública, violência há muito tempo, de que a gente poderia mudar esse quadro simplesmente dando curso de direitos humanos para a polícia, criando conselhos de segurança que garantiriam a participação cidadã. O problema é que a estrutura da polícia não permite alteração. E pior do que isso, né? Quando o Silvio fez o convite, eu fui dar uma olhada em umas coisas e tal, né? O que aconteceu com os cursos de direitos humanos, os projetos, que no caso, de novo, né, eu fico muito centrado em São Paulo, mas que houve uma grande mudança, até com um certo protagonismo das políticas de direitos humanos após o escândalo do massacre do Carandiru em 92, né? Esses cursos de direitos humanos, essa entrada dos policiais na universidade,
a criação de cursos de segurança pública, a ideia de polícia comunitária, polícia de proximidade, polícia cidadã, só deu argumento para eles de como isso funciona. Então, um dos fóruns onde se rediscutiu esse decreto do capitão Augusto de 2001 para subsidiar os parlamentares que querem recolocar a discussão dessa lei orgânica no Congresso e no Senado, foi um tal de Instituto Brasileiro de Segurança Pública, que foi criado em outubro de 2017, quer dizer, recentíssimo, e que se apresenta basicamente como um think tank de polícia militar, voltado para a pacificação e a proteção do meio ambiente. Essa é a missão dos caras. Então, eu acho que a gente... Acho que assim, a gente falhou em 2 pontos. Né? O primeiro deles, talvez 3, o primeiro, na lei de anistia de 79, quando não se reconheceu que alguém sair da legalidade para combater um regime que se considera ilegítimo implica uma situação jurídica, e aí se o regime vai mudar, é até, digamos, historicamente natural que se ofereça uma anistia, mas agentes do Estado que atuaram em nome da lei com o Brasil à época, é sempre bom lembrar isso, signatário de todos os tratados internacionais contra a tortura, né? Integrante da Organização das Nações Unidas, né? Eles serem anistiados também, foi aí que o problema começou. Criou-se os grupos de extermínio, como o Esquadrão da Morte em São Paulo, a Escuderie Lecoq no Rio de Janeiro, que na verdade a Escuderie vem até um pouco antes do golpe de 64, teve Escuderie também no Espírito Santo e grupos análogos aí. E quando chega na Constituição de 88, abriu-se essa conceição do artigo 144 para os militares, né? Só teve um voto contra na época, inclusive ressaltando esse artigo. E depois dos anos 90, uma ilusão, principalmente a gente da universidade, dos grupos de direitos humanos, que achou que dar cursinho de direitos humanos para a polícia ia resolver. Não resolve. Vou lembrar o começo da fala do Daniel, concordo também. O mundo hoje está discutindo assim: corta-se dinheiro de educação, corta-se dinheiro de saúde e não se corta dinheiro de segurança pública. E não é só uma questão de se opor à violência policial. Não funciona. Se paga muito, se recebe pouco, né? Se empodera esses grupos e a gente aqui, ao invés de estar discutindo abolição da polícia, redução de financiamento das corporações policiais, sei lá, minimamente desmilitarização, a PEC 51 de 2013, sei lá onde ela foi parar, que colocava essa questão da desmilitarização. A gente está empoderando os policiais, e aí só para terminar, assim, há risco institucional? Mas nem precisa. Porque quando se fala, isso é golpe, o golpe está dado. São mais de 6 mil militares atuando, inclusive da ativa. O atual ministro da Saúde é um militar da ativa, isso é um escândalo, que ninguém fala. Né? O secretário-geral da presidência é o major da PM do Distrito Federal, que, por sua vez, é filho de um general que trabalhou 20 anos no gabinete do Bolsonaro. Né? Então, nesse sentido, não há uma regressão. Há um passado recente foi bem tratado, e se continuar, a polícia vai produzir isso, vai produzir mais de 200 mortes em uma semana, como foi em 2017 no Espírito Santo, 500 mortes em poucos dias, como foi em maio de 2006 aqui em São Paulo, né? Mortes como os 9 de Paraisópolis mais recentemente, e mesmo com iniciativas assim incríveis como a DPF das favelas que o Daniel protagonizou aí no Rio, os caras conseguem achar uma exceção e continuar fazendo operação. Quer dizer, o Supremo Tribunal Federal observou uma pesquisa de gente experiente da universidade, concordou com o argumento, falou, não vai ter operação na pandemia, e eles continuaram lá. Né? Para fechar, a letalidade policial durante a pandemia cresceu 7%. Gente, tá, olha, eu quero agradecer muito. Sabe o que aconteceu?
nós nos animamos tanto na conversa que o tempo acabou. Desculpa, Passou falei uma demais. hora já, né? Eu tinha aguardado o pedido para fazer uma fala final para cada um de vocês, mas eu entendo que as proposições, que era a questão o que fazer agora, vocês acabaram anunciando nas suas falas, né? Então, olha, eu quero agradecer muito, pedir desculpas para não ter dado a última vez a palavra para cada um, né? Na participação do Acácio Augusto Sebastião Júnior, do Daniel Veloso Virata, né? E agradecer também a você que nos assiste. Semana que vem tem mais. Obrigado.